Não é caridoso aquele que não sabe ser irmão do seu irmão. E depois de todos estes dizeres, meus amigos, vós compreendeis que não podeis ser fraternos, pela razão muito simples de que não sois caridosos. O princípio de caridade manda respeitar a criatura, em sua integridade física e moral. O princípio de caridade estabelece esta união sincera que faz sentir as dores que pertencem a outros. Quem não sente essas coisas, como pode ser fraterno? Quem não tem dentro de si a corda sensível que faça vibrar esse sentimento, não pode, por conseguinte, ser fraterno, nem compreender o que seja a fraternidade. Eis porque disse ao principiar esta conversa convosco, que nosso olhar espírito, pairando sobre a terra, avista cenas lamentáveis, que nos ferem dolorosamente no âmago dos nossos próprios seres. Quem olha do lado que nós olhamos, para essas criaturas agitadas, turbulentas, sanguinolentas, pensando sempre mal, jurando vinditas, tirando desforras, sacrificando a inocência, a virtude, a velhice, a moléstia, a todo esse egoísmo brutal que as empolga, compreende que a caridade está muito longe desses seres, muito afastada do seu pensar. É por isso que eles não podem ser fraternos. Numa agremiação como esta, meus amigos, é preciso recordar estas coisas, para que não permitais, sequer, que o pensamento menos caridoso venha a toldar o ambiente em que precisais viver. O princípio de caridade nivela as criaturas, o orgulho do homem as separa. O homem é quem faz estas distinções sociais, é quem busca, nas suas leis insensatas, sacrificar, muitas vezes, virtudes, que se encontram ocultas no peito de criaturas humildes. E essas criaturas não podem ser trazidas para o seu meio, porque são de meio social diverso do deles. No entanto, nessas plantinhas obscuras se encontra um grau de pureza, difícil de encontrar nas altas camadas sociais. Elas são humildes, modestas, e guardam religiosamente dentro do seu peito, muitas vezes, a própria desventura que as persegue. Mas o orgulho do homem é insensato e vai procurar sempre murchar a flor da pureza da alma, que procura desabrochar. O homem é insensato, ele busca o brilho falso das camadas elevadas, onde a fraternidade não pode medrar, porque a caridade passou de longe. Meus amigos, cultivai dentro dos vossos corações o princípio de caridade que o grande apóstolo procurou fazer sentir ao homem. Caridade é amor, Deus é amor. Deus descobriu, no peito de Madalena, um coração que lhe pertencia. No entanto, o homem via nela uma pobre pecadora. Jesus descobriu nela a virtude que outros não descobriram. E assim, em encarnações sucessivas, ela chegou a ser o que é, colocando-se na altura em que se encontra. Meus amigos, é muito grande a caridade de Deus, é muito grande o amor de Jesus. Vós ainda não compreendeis o que é caridade. Se pudesseis compreender exatamente o significado desta palavra, e realizá-la em vossas vidas, a fraternidade aí estaria francamente estabelecida, desdobrando seu manto áureo, seu estandarte glorioso, sobre a humanidade inteira. Mas a fraternidade não se estabelece, porque, antes dela não se estabelece primeiro a caridade. Se formos caridosos convosco, e vós, por vossa vez, fordes caridosos uns para com os outros, cedo será realizado o grande ideal do Divino Mestre, caridade a todos os homens, fraternidade a todos os povos. Deus vos guarde e proteja, ensinando-vos as grandes leis do verdadeiro amor. Vicente de Paulo. Em 1º de dezembro de 1936. Uma grande dor. Deus vos guarde, meus amigos e meus irmãos. Há bem poucos dias, caríssimos irmãos, tivestes uma bela comunicação, que vos trouxe notícias, que vos agradaram imenso. Hoje, meus amigos, eu venho também vos dizer alguma coisa, pela qual certamente tomareis interesse. Meu pensamento certamente vos comoverá, porque venho vos pedir uma prece por alguém, que se encontra sofredor,
Longe daqui, alguém que viveu na Terra, possuindo um lar relativamente feliz, como é possível no mundo em que habitais. Esse alguém, viveu em pequenos números, no seio da sua família, sempre sem desavenças, nem discórdias, sem perturbações, sem motivos para batimentos da alma. Acontece, porém, que este grande mal que atualmente avassala o mundo em que habitais, e que promete estender-se muito além do que as vossas vistas alcançam, chegou a tocar de perto o lar humilde dessa criatura. E hoje, por entre lágrimas que lhe rolam incessantemente pelas faces, essa criatura se encontra num recanto longínquo, vivendo, sabe Deus como, e de que maneira, porque perdeu o esposo, perdeu o filho, perdeu todos os entes queridos, arrastados na voragem dessa carnificina medonha, que ensanguenta a velha Europa. Essa criatura está só, atirada para um canto. Ninguém se lembra do seu sofrimento. Tem idade, os cabelos brancos emolduram essa face silenciosa e resignada, os olhos arroxeados pelo vestígio das lágrimas, são espelho fiel das grandes dores que lhe cruciam o espírito. Seu corpo, abatido, não tem a necessidade natural de alimento. E, sem ter ideia de sucumbir por suicídio, essa criatura pouco se alimenta. Do lugar onde se encontra, escuta ainda o troar dos canhões longínquos, da metralha que deflagra, é a morte que se aproxima cada vez mais. Mas ela não tem medo. Ora ao seu Deus e lhe diz: mas se todos foram, Senhor, por que só eu fiquei? Por que me deixas nesta terra que é a minha, abandonada de todo socorro? Sem o filho querido das minhas entranhas, sem o esposo, que era o sustentáculo material da minha vida. Por que me deixas abandonada, Senhor? E essa criatura se lamenta, e essa criatura desfalece. E os dias se vão sucessivamente passando sem que ninguém, nenhum ser humano se lembre de dar um conforto, um consolo amigo, a esse pobre ente torturado pelo sofrimento. E eu a vi. Eu, que na terra tanto padeci pelo amor da família, que não fui compreendida pelos meus, e que derramei também lágrimas angustiadas, por motivos que a vós não interessam, mas que me faziam sofrer imenso. Reflito, Senhor, tu foste para mim caridoso e bom, porque, se me deste a cruz do sofrimento, quando na terra, não me fizeste ver partir nenhum dos meus, quem partiu fui eu, e eles ficaram. Lá o caso é diferente. Era um marido sadio, robusto, bom, amparo da sua consorte, trabalhador, honesto, vivendo em paz com sua família, o filho adorado, jovem, robusto, prometedor de grande vida, que, em plena mocidade, a guerra ceifou. E a pobre criatura se vê sozinha, porque não tem mais ninguém, a recordar os dias felizes da sua mocidade, o dia em que o encontrou pela primeira vez, o dia em que se resolveu ser sua inteiramente, constituir com ele um lar. E depois vai o pensamento caminhando, e ela se recorda do primeiro filho do seu amor entranhado, tão belo, tão perfeito aos seus olhos, e o vê crescer, desenvolver-se, tornar-se homem, trabalhador e forte, para servir assim, de um momento para outro, de pasto à carnificina dos seus irmãos. E essa criatura não sabe o que pensar, entre a saudade do filho, entre o amor da pátria, entre a saudade do esposo, entre o martírio do seu coração. Essa criatura padece de tal forma, que eu vos venho pedir, meus amigos, uma prece em seu favor. Vós não a conheceis. Mas o seu nome já indica sofrimento, ela se diz Dolores, é o seu nome e ele já parece um vaticínio. Lembrai-vos desse nome em vossas preces, e não vos recolhais hoje aos vossos leitos, sem pedirdes a Deus, em uma prece fervorosa, que permita a um dos seus guias tutelares, um dos amantes discípulos de Jesus, dos seus apóstolos, dos seus mensageiros, destilar gotas de bálsamo consolador sobre aquele coração dorido, tão sofredor, tão paciente, resignado, que um espírito, ainda fora do corpo, como o meu, se sente torturado somente em ver resignação evangélica, coragem sem igual,
martírio inconcebível. Orai por essa criatura, meus irmãos. E vós, sobretudo, mães, que sabeis o que é o amor de um filho, vós que também certamente sofreríeis imenso, em caso idêntico, compadecei-vos desse sofrimento e orai por ela, porque eu também, que tanto sofri, que tanto padeci por amor dos meus filhos, também juntarei a minha prece à vossa, para que Deus a acolha em seu seio amantíssimo. Deus vos proteja, Deus vos abençoe e vos guarde. Antonieta Mercê. Em 1º de dezembro de 1936. O maior preceito. Meus prezados amigos, meus irmãos, abençoados sejais todas as vezes que os vossos pensamentos, os vossos gestos, a vossa vida tiver por tema a caridade cristã. Nunca é demais explicar-vos, meus queridos amigos, o valor extensivo da caridade. Só a compreende bem aquele que realmente sente amor a Jesus, e sabe que, sendo filho de Deus, não pode deixar de cumprir os preceitos que seu Pai lhe dita. O maior de todos esses preceitos, aquele que tem por base a própria doutrina do Cristo, é a caridade. Sem ela não pode haver bem em parte alguma do universo. Porque onde há caridade, existe perdão, onde há caridade, existe a vontade de fazer bem, onde há caridade, vive o amor de Deus. Mantende-vos, pois, meus amigos, nessa linha de conduta, procurando, primeiramente, consultar o vosso coração, para ver se ele não se encontra vazio desse sentimento profundo que Deus nele procura implantar, procurando consultar o vosso sentir, buscando saber se de fato alguma coisa de superior move a vossa vontade, porque, se vós não tendes um sentimento profundo da verdade que deve inspirar o gesto, é certo que o beneficiado lucrará com esmola, porque a parte material não será perdida, mas para vós, que sois necessitados da felicidade eterna, o benefício não será tão franco. Assim, eu louvo sempre o vosso gesto, todas as vezes que vos vejo compartilhar da alegria que enche os vossos irmãos espíritas, quando tiram do que é seu, para aliviarem a sorte dos que têm menos, mas alegro-me muito mais, quando, perscrutando os vossos corações, eu vejo que o gesto foi simplesmente a tradução fiel do sentimento que ali estava. Benditos sejais. Que Deus vos abençoe e vos faça progredir sempre. Max. Em 4 de dezembro de 1936. Como realizar a paz? Caros amigos, meus prezadíssimos irmãos, conceda-vos o Senhor a sua paz. Paz de que anda toda alma cristã sequiosa, não porque sinta sua falta em si própria, porque quem é cristão tem sempre essa dádiva suprema do Criador dentro de si, mas, porque, vendo o despenhadeiro em que vai rolando o mundo, naturalmente tem ânsia de que essa paz salvadora se estabeleça em toda a humanidade. Meus amigos, o que resta fazer, para que esta paz venha ao mundo? O que há para realizar? Como atraí-la? Como conseguir a sua permanência entre os homens? As palavras do Divino Mestre, outrora, ao despedir-se dos seus amados discípulos, foram as seguintes: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou, porém, como o mundo a dá. Esta expressão do Divino Mestre é a chave do problema, em torno do qual gira esta interrogação: por que não se estabelece esta paz? Porque os homens, meus amigos, em lugar de buscarem a paz que Jesus francamente deixou para o mundo, buscam, ao contrário disso, a paz que o mundo promete. Como pode o mundo prometer aquilo que não possui? Jesus, prometendo a sua paz, poderia realizar a sua promessa, deixando-a aos que a quisessem receber. O mundo, porém, não tem essa paz, e como pode lhe presentear-vos com aquilo que não possui? A vida do mundo é uma agitação contínua, que hoje, na atualidade, se vê em toda parte. Não repousa a felicidade nem sequer no lar, ele próprio é perturbado por distúrbios perfeitamente evitáveis. As nações vivem em desassossego, os países mais calmos, aqueles que se regiam por uma constituição severa,
Veio baquear o seu alicerce, por um capricho, por uma insensatez. Qual é a nação perfeitamente firme em seu alicerce, tendo por fundamento a paz? Nenhuma. Se vós corredes pela memória o nome de todos os países que conheceis, ainda que não os tenhais visto de perto, verificareis que em nenhum deles o sossego é permanente. Acaso Jesus passou pelo sacrifício da cruz, inutilmente, para exemplificar aos homens a regra do bem viver? Não. A razão única é que a criatura humana busca sempre essa paz fictícia e não a verdadeira. Quando alguém se consagra inteiramente ao labor cristão, passa aos olhos das outras criaturas por fanático. O fato é, porém, que aqueles que se colocam dentro do ambiente preparado para receber a paz do Divino Mestre, têm conforto em suas almas, e, se padecem, padecem pelas dores alheias. Meus amigos, realmente, a impressão que se tem do outro plano da vida, olhando para o vosso mundo, é de que se prepara um caos tremendo, em que, em breve tempo tudo se esfacelará, e não se conhecerá mais pedra sobre pedra, no dizer das Escrituras. Os afetos mais sagrados, os afetos mais puros, os mais entranhados, baqueiam. As cordas dos corações não falam mais, os pensamentos não se entretêm com coisas puras. A mulher, no dizer de alguns, a obra-prima da criação, esquece-se de que não deve descer do pedestal em que Deus a colocou, e procura dele apear-se, para ombrear com o homem, mas naquilo exatamente em que o próprio homem não se devia chafurdar. A decência, a moral, o pudor fogem da sociedade. A linguagem da mulher é toda diversa daquela que deveria ser. E ela adquire hábitos e costumes, que não são compatíveis com a sua natureza, criada por Deus, para a arte, para o belo, para a pureza, para a expansão sutil das boas realizações. Tudo parece que está girando, para depois precipitar-se de uma vez. E a natureza humana não acorda. O espírito não vê que se perde nesse labirinto intrincado de pensamentos, incríveis de imaginar possa conter um cérebro feminino. E os homens responsáveis pelo futuro das nações, esquecem-se de que Deus vê tudo, de que Deus lhes deu responsabilidades perante o mundo e perante a própria crença, e que delas se devem desempenhar com ação, com critério. Ninguém pensa no dia de amanhã, a não ser esse amanhã problemático que é o dia seguinte. Ninguém se recorda que pode dormir hoje na terra e abrir os olhos no infinito. Ninguém prepara a sua bagagem para a partida. O expresso que conduz à eternidade não tem demora, ele parte rápido como uma flecha, e a bagagem deve estar pronta para o momento da partida. Ninguém disso cogita. Palavras, crença, fé, só nas páginas dos livros, quando muito, nas tribunas. Mas no íntimo das consciências, na realização da vida, coisa raríssima. Meus amigos, não há necessidade de que alguém se perturbe a um ponto de pensar que tudo isso realmente deflagrará em breve, e virá maior confusão na vossa terra. O que há necessidade é de coesão de forças, espíritos capazes de orientarem o pensamento humano. Espera-se materialmente que um homem se levante para guiar a humanidade, mas ninguém se lembra de que é preciso o espírito superior nele incutir a verdade e da direção. Orai, meus amigos, orai muito. Porque cérebros inteligentes não faltam, homens de capacidade existem, estadistas de valor, o mundo os tem. Orai para que essas criaturas recebam intuições capazes de orientar um povo, e que esse povo seja a humanidade inteira. Só o Espiritismo, meus amigos, o pode conseguir, aconselhando-os assim. Pedi a orientação para os responsáveis das nações, para que eles se orientem pela vontade divina, e a paz que Jesus prometeu ao mundo se possa um dia estabelecer. Deus vos guie. Isaura. Em 4 de dezembro de 1936. Sobre as dificuldades. Meus queridos amigos e meus prezadíssimos irmãos, eu vos desejo a paz que vem do Senhor. Tudo quanto diz respeito a esta casa me interessa, tudo quanto é feito ao asilo espírita João Evangelista,
para mim, de suprema importância. Esta casa de caridade, que tem duplo fim, o espiritual, de encaminhar as almas para Jesus, e o material, de preparar corpos robustos, sádios, para o trabalho da vida, merece a simpatia de todos nós, que procuramos nos orientar pelo caminho da verdade e da justiça. É, portanto, para encorajar a minha presença neste instante. Meus amigos, apresenta-se adiante de vós um grande trabalho. O campo é vastíssimo. E eu, que tenho andado à vossa procura, ativando as vossas intuições, desenvolvendo-as e procurando incutir-vos elementos para que possais trabalhar com boa vontade, me alegro por ver que estáis ativos, cada um no seu posto, procurando angariar recursos materiais para a continuação do vosso trabalho. Procedei assim, e vereis que não será em vão todo o vosso esforço. Meus irmãos, a parte espiritual também vos toca de alguma sorte, mas não é vossa a direção. E todos os bem-intencionados, todos quantos desejam encaminhar-se com verdade e justiça, nesta vida transitória, que é apenas um caminho que desemboca no além, devem procurar sempre a intuição do alto, consultando os amigos e resolvendo de acordo com eles. Sobretudo os interesses da casa não deverão ser decididos sem a aprovação de espíritos competentes. Tenho estado constantemente convosco e sempre satisfeita com o vosso esforço. Há, entre vós, um ditado que, muitas vezes, é repetido. É o seguinte: nem tudo é tão preto quanto se pinta. Pura verdade, o homem ter-se em volta de si as dificuldades, com elas se entretém e nelas se enreda, acabando por supor que tem muralhas intransponíveis defronte de si, e está obrigado a transpô-las, quando elas efetivamente apenas existem no seu pensar. A vida, meus amigos, não é fácil para ninguém. Ninguém absolutamente pode entender que a vida é muito fácil, porque não é. Aquele que tem graves responsabilidades, dispondo de recursos para delas se cimer com retidão, com acerto, ainda assim luta. As suas dificuldades são de outro gênero. O pobre luta com a dificuldade da sua manutenção. Os seus embaraços são desta natureza. Quem, entretanto, se encontra instalado na vida sem grande esforço, contando com vigor, inteligência e boa vontade, não deve ficar a imaginar terrores, quando as causas, se bem que não sejam muito fáceis, não são, todavia, tão negras quanto parecem. Exemplificando, referir-me-ei às dificuldades que há bem poucos dias assoberbavam esta casa. Houve quem pensasse que um despenhadeiro a esperava, que todo o esforço fora improfícuo. Breve levantou-se uma voz, intuída, é certo, por alguém que não se deseja descobrir, e aventou uma ideia que, posta em prática, veio salvar a situação do momento. Tudo na vida é assim. É preciso vencer a golpes de energia, é preciso persistência. Volubilidade não adianta, ao contrário, atrasa. O asilo tomou um fôlego e caminhou. Estava qual um balão cativo à espera de bom vento para se erguer. O bom vento soprou, e ele se foi. Situação aparentemente tétrica foi a que se apresentou diante de vós. Não há recursos. Vamos gastar as últimas migalhas. Tal não sucedeu. Meus amigos, vós tendes elementos para não sossobrar. Um só certamente não resistirá, mas todos, coesos, unidos, fortes, não sossobrarão. A casa irá adiante. Outros planos estão me chegando ao espírito, provenientes de ideias formadas por pessoas que se interessam pelo asilo. E todos convergem para o mesmo ponto: angariar recursos. Permanecer inativo é o mesmo que deixar-se ir à mercê da vaga. É preciso lutar, é preciso esforçar a inteligência, é preciso refletir, andar. Coragem, meus amigos. O vosso trabalho progredirá. E para vós outros, que vos vedes a braços com crises imaginárias, ponde as coisas nos seus verdadeiros eixos. Cada eixo tem uma roda, cada roda tem seu lugar. Pois bem, caminhar de acordo com as circunstâncias,
não desejando além daquilo que podeis ter, e o barco navegará francamente a torno da vaga. Ora, as dificuldades. As dificuldades certamente hão de vir a todos, não podemos evitar para vós as dificuldades que certamente tereis de enfrentar, na vida. O ponto é não aumentá-las, olhá-las de frente, com energia, e procurar vencê-las de modo prático, fazê-las crescer, torná-las bem maiores do que são. Não adianta coisa alguma, por outro lado, diminuí-las, enganar-vos a vós mesmos. Deixai-as no seu verdadeiro tamanho, nem para mais nem para menos. Caminhai, meus amigos, buscando viver servindo sempre a Deus com bom espírito, porque Ele não dá pedras a quem lhe pede pão. A graça de Jesus repouse sobre todos vós. Irene. Em 8 de dezembro de 1936. Prece pelos obsessores. Meus amigos, meus irmãos, quantas vezes pretendemos desenvolver um tema perante vós e, subitamente, o vemos trocado, pela necessidade do momento. É o que acontece comigo neste instante. Eu vim a falar-vos, secundando a primeira manifestação, a respeito dos interesses materiais e espirituais desta casa. Mas, eis que falo sobre outro assunto, atendendo à circunstância do momento. O Asilo Espírita João Evangelista, como qualquer outra instituição de caridade, precisa realizar um trabalho em prol dos obsessores, no sentido de lhes modificar a influência, para que, recebendo a luz necessária, eles deixem as veredas do mal em que transitam. Há um espírito, meus amigos, que é a causa de todo o sofrimento de certa família. Essa infeliz cogita de colocar suas vítimas em dificuldade extrema, e não mede esforços para conseguir esse fim. Ele imagina as grades de um hospício para cada membro dessa família, e, assim, a sua atuação visa enlouquecer os que caíram na sua antipatia. Isto é ignorância, meus amigos. Direis vós, maldade. Eu repito, ignorância. Nós, do outro plano da vida, podemos agir até certo ponto, vós, da terra, tendes um raio de ação igualmente ilimitado. Isto significa que onde termina vossa órbita, começa a nossa. Desde que conjuguemos forças no sentido de que os obsessores estejam sempre sob a ação protetora das nossas preces, poderemos conseguir alguma coisa. Em toda parte, onde houver um espírito, um pensamento em favor dos espíritos sem luz se deve erguer, ao levantar-se pela manhã, ou à hora de recolher-se. Um espírita caridoso deve levar o seu pensamento em favor dos espíritos sem luz, que, propositada intencionalmente, não a querem ter. A palavra do Cristo foi: o pior cego é aquele que não quer ver. O obsessor recusa a luz que se lhe põe diante dos olhos, recusa o fluido salvador que pode modificar o seu sentir, rejeita o alimento espiritual que satisfaria as necessidades da sua alma. E só se compraz em fazer mal, em torturar, em mortificar. Há uma ideia humana, que consiste em emprestar ao obsessor, sempre, a intenção de vingar-se. O obsessor nem sempre se vinga. Eu comparo a ação do obsessor à da serpente venenosa, que não quer vingar-se de ninguém, mas tem necessidade de morder. Ela há de picar, há de introduzir o seu veneno mortífero no corpo que se lhe apresente. O obsessor tem esta necessidade, ele há de fazer mal, há de mortificar, é como um desejo sádico, ele tem de fazer mal. Ora, vós compreendeis, isso não é normal, é uma espécie de moléstia espiritual e é preciso curar esta doença. Mas não será maltratando os obsessores, não será os injuriando, que se conseguirá alguma coisa, é preciso apelar para as fontes naturais de todo o bem, rogando em favor deles. E as vítimas aí estão, perante o vosso olhar. A maioria dos residentes nos hospícios e quase todos os sofredores nos manicômios são criaturas que padecem sob a ação do obsessor. É preciso livrá-las das garras desses espíritos sedentos do mal. Vamos, meus amigos, desenvolver uma ação conjunta, estabelecer uma corrente salvadora,
para os obsedados, agindo sobre os obsessores. Que eles sejam cercados de uma atmosfera tal de bondade e prece, que se sintam dominados e impelidos a fazer bem. Vós podeis auxiliar-nos. Neste momento, se vos fosse dado presenciar a cena terrível que se desenrola no lugar de onde partiu o pedido de socorro, para esta casa, vós teríeis dó e compaixão. Caso tristíssimo. Tende um pensamento de amor, de prece para essa criatura que aqui bateu, pedindo socorro e orai, mais uma vez, fervorosamente, pelos obsessores, acompanhando a curta prece que vou fazer, encerrando a sessão. Meu Jesus, meu Deus, tem compaixão dos teus filhos. Tu, que és o médico das almas, cura essa espécie de doentes, Senhor, e dá, a nós outros, espíritos desencanados e encanados, a força suficiente, emanada de ti, para encaminhá-los à linha do bem. Que eles abandonem a presa, Senhor Deus, que eles compreendam que, procedendo dessa forma, cavam para si mesmos um abismo profundo de sofrimentos e sofrimentos de tal ordem que muitos os chamam eternos. Senhor Deus, dá-nos força para proteger os obsedados, para guardá-los dos fluidos atirados pelos obsessores, e dá-nos também a esmola de poder levar a tua luz aos pobres obsessores, ignorantes do amor, o amor, Senhor Deus, sempre abençoado por ti, o amor, que o mundo não compreende, o amor, que o mundo classifica de paixão, quando a paixão não é amor, o amor, Senhor Deus, que une duas almas para a felicidade, que só tu conheces. Senhor Deus, permite que possamos levar um pouco desse amor ao seio dos obsessores, para que eles se afastem daqueles aos quais mortificam, consentindo na sua saúde e felicidade e, ao mesmo tempo, cuidando da felicidade própria. Dá-nos essa esmola, Senhor Deus, pelos méritos do teu Filho, pela caridade de Jesus, pelo seu amor inigualável, pela doçura do seu olhar, pelos sentimentos do seu formoso espírito. Dá-nos, Senhor Deus, esta esmola. E, se não te desagrada, nossa súplica, dá, também, que um dos teus servos possa acudir onde se clama por ti, restituindo-a para quem não a tem. Que a tua benção paternal, caridosa e boa recaia sobre todos aqueles que padecem neste instante. Senhor Deus, defere a nossa súplica, não porque o mereçamos, mas porque Jesus tudo merece. E sua graça, e sua paz fiquem com todos vós, meus caríssimos irmãos. Que assim seja. João de Freitas. Em 8 de dezembro de 1936. O resgate pela dor. Meus prezados irmãos, caríssimos amigos, desça sobre vós, e convosco permaneça, a paz do Senhor. Cresce dia a dia o número daqueles que procuram compreender a verdade através das intuições espíritas. Cresce e avulta-se cada vez mais o número dos interessados nas coisas espirituais e nisso fazem bem. O mundo empolga as criaturas indiferentes à fé, de tal forma, que lhes faz esquecer os interesses espirituais, prejudicando-as por esta ignorância. Pouco a pouco, porém, os desenganos da vida vão assoberbando o homem de tal sorte, que ele se volta para o lugar de onde lhe possa vir o socorro de que necessita, e esse socorro, esse lugar é o espaço infinito, de onde baixam as grandes inspirações. Que pode haver na terra que prenda e dê a felicidade ao homem, tão completa, quanto exige a sua justa aspiração? Que pode haver de perfeito no mundo, que enche o coração de uma pessoa que deseja e realmente espera o bem? A felicidade na terra tem sempre um lado que não é completo. Se há dinheiro, falta saúde. Se há saúde, faltam recursos. Se existem saúde e dinheiro, não há paz completa no lar. Enfim, de qualquer forma, e sob qualquer aspecto que se examine a vida doméstica das criaturas, bem como suas relações sociais, há sempre um que não está completo, há sempre alguma coisa que devia ser, mas não é. Por esta razão o homem se volta para o infinito, e busca de lá aurir aquilo que de bom lhe falta na terra.
vai a criatura humana buscar o conforto em crenças outras, e esse próprio conforto é falho, é insuficiente. Dizem-lhe, vai, depõe teus pecados aos pés daquele que pode perdoar. Quem é esse a quem denominam aquele que possa perdoar pecados, se ele também é um homem pecador, se, por sua vez, também necessita de conforto, se tem, igualmente, um espírito cheio de culpas, que necessita resgatar, se é humano, como qualquer outro é. E a alma faminta vai receber o pouco que essa criatura possa lhe transmitir para matar a fome do espírito, e volta de lá vazia. A fome espiritual permanece no mesmo. Volta-se o homem para outra espécie de crença, embora subordinada ao nome de Cristo, e lhe dizem, crê, e serás salvo. Mas ele, metendo a mão na consciência e devassando-a com seu olhar, percebe que crê, mas, ao mesmo tempo, encontra lá faltas de tal ordem, que não é possível que sejam liquidadas, unicamente, porque ele crê. É insuficiente esse conforto. Volta-se o homem para Espiritismo, e Espiritismo lhe diz, é certo que és culpado, é certo que a tua conta corrente para o infinito está em débito, quanto à virtude, mas conforma-te, consola-te, espera, crê, confia, e saldarás essas dívidas, Deus te dará oportunidade para isso. Essa oportunidade, meus amigos, muitas vezes não é na vida presente, é uma oportunidade que se apresenta no futuro, quando ele de volta à Terra vem resgatar os crimes que praticou. Caros amigos, Espiritismo é a salvação da humanidade. Portanto, por que repelir a dor? Por que imaginar que ela não satisfaz as ambições do espírito? Por que significar apenas que ela é cruciante, e nada mais? Não. Ela não é tão somente cruciante, ela é depuradora, porque, pelo seu crisol, aperfeiçoa os caracteres, porque, no cadinho das provações, apura o espírito em sua virtude. Ah, meus amigos, crede e esperai, crede na salvação, não pelo vosso merecimento, porque ninguém o tem, mas crede na misericórdia de Deus, que vos oferece dias, ainda que distantes, para o resgate das vossas culpas. E aqueles que têm a felicidade de no presente estar resgatando-as, compreendam esse benefício, e não se revoltem contra o sofrimento. Sustenta a tua cruz, meu irmão, sustenta, porque ela é para o teu benefício. Cristo, o Senhor, promete e não falta. Viana de Carvalho. Contra o abatimento moral. Meus amigos, meus irmãos, Deus vos salve. O espírita tem um alvo certo a colimar, a sua crença lhe aponta o verdadeiro caminho para atingi-lo. O Evangelho do Cristo, interpretado segundo o Espiritismo, aponta a verdade ao homem, e aquele que é estudioso e que busca nos esclarecimentos do além as lições sábias que o hão de dirigir na vida presente, sabe que esse alvo não pode ser alcançado sem muito sacrifício, sem muita disposição para o bem, sem muita energia espiritual. Os que se deixam abater no caminho da perfeição pelos óbices que encontram à sua margem são os fracos, os desiludidos das coisas materiais e que permitem que tais desilusões entrem no campo espiritual. O caminho espiritual não pode, não deve ser prejudicado pelos empecilhos da vida terrena. É preciso contar na terra com dificuldades que inevitavelmente vêm assoberbar as criaturas humanas. Espiritismo lhes fornece os meios de as vencer, e para as grandes dificuldades não se fazem necessários meios violentos, nem tampouco abuso de linguagem ou de pensamento, ou de ação, porque nada disso é efetivo, antes prejudicial. Para vencer as grandes dificuldades é preciso caminhar com um passo firme, seguro, sereno e manso. Ninguém pode evitar essas coisas desagradáveis na terra, porque o mundo é ávido de sentimentos opostos, que não podem de forma alguma se harmonizar neste presente. Há espíritos em todos os graus da evolução no planeta. É claro que não falo de uma forma absoluta, mas relativa ao meio em que viveis. Há espíritos de todos os graus de adiantamento,
Desde aquele que não conhece a virtude e não sente remorsos de crime que pratica, até o sensível criatura que não admite o menor deslize na sua honorabilidade, na franqueza da sua palavra, na justeza da sua vida de relação. Há de tudo. Não se pode, porém, exigir que as criaturas de baixo nível espiritual possam ombrear de um momento para outro com aqueles de vistas largas, de alcance profundo, de sentimentos vibráteis, enfim de pensamentos retos e bons. Para aquele espírito atrasado, a suscetibilidade é quase nula, enquanto para o espírito modelado pela virtude, qualquer desgosto, qualquer desvio choca profundamente e não raras vezes o físico se ressente desses embates espirituais. Meus amigos, esta palavra hoje visa encorajar-vos para a vida terrena. Lembrai-vos que ela não é uma vida permanente, é uma vida transitória. Aqui, porém, vós tendes muitos deveres a cumprir, responsabilidades a que não vos podeis esquivar. São compromissos trazidos do além e que têm de ser realizados aqui, cumpridos à risca. Não permitais, portanto, que acontecimentos da vida presente venham fazer com que o vosso espírito vacile, recue, hesite, na linha reta que deves seguir sempre. Coragem para viver. Muitos hão de dizer, coragem para viver. Nem eu quero outra coisa senão viver, para isto não necessito de coragem, pois a minha vontade é viver. Meus amigos, viver dentro da lei é ser agradável a Deus, viver o fora dela é tão somente existir. É por isso que vos digo, coragem para viver, porque a vida do homem ou da mulher espírita tem motivos superiores a daqueles que não têm crença ou que a professam por comprazer. Para o espírita, a porta da tolerância só se abre quando ele vê em jogo o pecado do seu irmão, mas, todas as vezes que o crente espírita divisa na sua frente a sua imperfeição, e, ao mesmo tempo, o caminho reto para seguir, não deve contemporizar com ela, governe a imperfeição e siga a volta que lhe aponta o caminho direito. Não vos deixeis abater. Ânimo forte, coragem firme, coração bondoso. Felizmente na terra em que habitais, ainda há criaturas capazes de suportar o peso da sua cruz caminhando sempre de passo firme. Sede vós assim também. Se as dificuldades vierem, vencei-as. A fé transpõe montanhas. Se as dores se acercarem de vós, não lhe fecheis a porta. O coração de Maria Santíssima suportou a maior soma de dor que pode conter um coração humano. Se as amarguras, as decepções, o que houverdes de passar na vida, vier toldar o ambiente da vossa fé, não permitais que isso aconteça. Sobre as tentações, sobre as dores, sobre as injustiças, sobre as grandes dificuldades, enfim, sobre todos os pesares da vida, deixai sempre bruxulear a lâmpada da esperança, e que permaneça viva a chama da fé. Quem vem ao mundo, trazendo um dever a cumprir, e isso acontece a todos, deves desassombradamente segui-lo. Paz conceda o Senhor do Universo a todos os seus filhos, e que a crença espírita cada vez mais se enraize em vossos corações. Que assim seja. Tiago. Em 15 de 12 de 1936. Lição ministrada às crianças. Meus amigos, paz. Permite que uma palavra seja dada, neste instante, às crianças, ouvintes, assistentes desta sessão. Permite que um conselho amigo também as alcance, para beneficiá-los naquilo que for possível. Vós ouvis, minhas amiguinhas, todas as terças-feiras, estas lições de espiritismo, que são ministradas aos maiores, mas que também vos atingem de perto. Vós estudais e aplicais vossa inteligência, para poderdes, no fim do ano, alcançar os prêmios a que tiverdes direito, pela vossa aplicação, comportamento, e, igualmente conduta. Assim, estáis habituados a saber que, pelo bem que se faz, se tem sempre uma recompensa. Essa recompensa é uma consequência lógica do bem que se praticou. Assim, no campo espiritual, toda ação boa não fica sem recompensa, toda ação má não escapa à sua consequência.
Quando, numa casa como esta, se é obrigado a ser, para as crianças, rigoroso, severo, é porque a conduta da criança assim o exige. E, muitas vezes, a paciência exagerada com as faltas da criança provoca castigos mais severos, quando, aplicados cedo, talvez não atingissem essa severidade. Falo para vós, porque as outras, que não me escutam, neste instante, não estão ainda na altura de poder bem compreender estas coisas, enquanto que vós, que terminastes vossos exames e que tivestes um belo resultado no fim do ano, dando satisfação àqueles que de vós se ocupam, deveis aprender coisas superiores, relativamente ao vosso espírito, para que também nesse terreno, possais dar igual prazer, ou talvez superior àquele que destes no terreno material. O Natal está próximo. Todas vós, amiguinhas que sois dos vossos amigos do além, sabeis que o amigo principal de toda criança é o Divino Mestre. Ninguém excede em amor pela infância o amor que Jesus lhe dedica. Seja a menina rica, seja a menina pobre, seja a menina doente ou sadia, quem quer que ela seja, tem um lugar no coração de Jesus. É o nascimento de Jesus que em breve se festejará nesta casa. Qual o presente que vós tendes a oferecer àquele que tudo faz por vós? O que há dentro do vosso coração de tão puro, de tão correto, que possa ser oferecido a Jesus, como um mimo? Meditais sobre estas minhas palavras. Não peço resposta a elas, a resposta, cada uma dará a si própria. Lembrai-vos que o Natal é uma consagração. Nesse dia, em memória desse dia, sempre se faz alguma coisa boa. Há sempre uma oferta, um carinho, uma visita amiga, um sentimento cordial de fraternidade, unindo as criaturas. O que haverá entre vós? Vós compreendereis o Natal unicamente pelas balas e doces, que podereis receber. Isto é natural nas menores, que não têm o raciocínio ainda tão desenvolvido que possam compreender estas coisas. Mas vós podeis. Será que, por uma conduta exemplar, vós podereis dizer, Jesus, fiz esse esforço sobre mim e aqui estou, bem melhorada, da minha maneira de viver. Por amor de ti, eu, que não era boa, procuro ser melhor, eu, que não tinha modos muito delicados, procuro ser polida, eu que não tinha muito amor à verdade, tenho agora bem firme no meu espírito esse sentimento, esse dever. Que será, minhas amigas, que podereis oferecer a Jesus, no dia do seu Natal? Meditais sobre esta palavra, sobre as perguntas que ora vos faço e eu prometo que saberei distinguir, entre vós todas, aquela que melhor presente ofereceu, aquela que procurou vencer as tentações, aquela que firmemente dominar os ímpetos da sua natureza, pouco sensível, aquela que mais obediente puder ser durante estes dias. Eu prometo observar e prometo também alegrar-me muito pelo resultado que espero obter desta conferência curta que acabo de ter convosco. Para os homens, coragem, porque eles são fortes, têm responsabilidades pesadas sobre os ombros, e naturalmente quererão delas se desempenhar toda a sua vida muito bem. Para vós crianças, que também tendes responsabilidades, embora não daquele alcance, este pedido. Concentrai-vos, meditais sobre este assunto. Meditar quer dizer pensar, não quer dizer falar. Meditar significa recolher-se dentro de si mesma, como quem fala para si, e responder a si mesma. Será o vosso presente a Jesus. Deus vos guarde. Maria Luísa. Em 15 de 12 de 1936. Ação Social de Espiritismo. Meus amigos, meus prezados companheiros, a fraternidade cristã, realmente em vosso meio, seja o laço que vos prenda neste instante em amor sincero de irmãos para com irmãos. Amigos e irmãos, o Espiritismo, que todos vós em vossa maioria professais, tem missão sagrada que Deus lhe confiou. Espiritismo vem à Terra, não somente para dizer que os chamados mortos vivem, não somente para dizer que há planetas habitados e que a crença de que todos eles estão despovoados é falsa.
Não somente para isso veio o Espiritismo. Ele veio para modelar os caracteres, aprimorando-os em suas virtudes e corrigindo-os em suas falhas. Meus amigos, qual a ação social do Espiritismo na Terra? Como pode essa doutrina penetrar em todos os lares, em todas as camadas sociais e beneficiar, como é de seu dever, as criaturas humanas? Vós, não duvidareis, estou certa, de que os espíritos iluminados, aqueles mensageiros do Divino Mestre, encarregados da propaganda espírita, são incansáveis em disseminar bênçãos, conhecimentos e instruções a toda a humanidade terrena. Vós não duvidais do seu carinho, da sua perseverança e da prudência com que agem em situações difíceis. Vós, estou certa, posso afirmar, sabeis que esses incansáveis portadores da palavra do alto visitam agremiações, lares, coletividades, inspirando os homens à prática do bem. A vossa cooperação, porém, caros amigos, é muitíssimo necessária. Se fosse apenas permitido ao Espírito se manifestar, seria necessário que em cada casa, em cada lar, houvesse um médium capaz de transmitir as notícias do além. Isso mesmo padeceria dúvida, porque os incrédulos duvidam até diante da própria verdade. Eles fecham os olhos à justiça, não querem a luz, contanto que possam seguir pelos caminhos tortuosos da terra. Eles se sentem bem. E, todas as vezes que, em seu lar, se levanta alguém com faculdade mediúnica para corrigir este ou aquele defeito, não tarda muito que seja classificado de idiota, obsedado, ou qualquer coisa menos verdadeira. É difícil, portanto, que espiritismo se espalhe, como é necessário que o faça, sem o concurso do homem. Tanto melhor para vós. Sois cooperadores da seara divina, em seu trabalho. A ação social de espiritismo se pode fazer francamente, se cada cidadão corrigir-se a si mesmo, e se tornar um expoente público pela sua conduta, pelos seus atos, pela sua maneira de agir dentro da sociedade, e que esse expoente seja, realmente, a tradução daquilo que o Espírito de verdade ensina. Ora, cooperando conosco, meus amigos, não deveis vos preocupar com os resultados da nossa sementeira. A colheita não nos pertence, somos os semeadores da palavra divina. O defeito principal do homem consiste em esperar o fruto quando ele só é lícito ser esperado pelo Divino Mestre. A ele é que compete a separação do joio e do trigo. Vós e nós não temos para isso competência. No entanto, o homem julga, prejulga, antecipa as sentenças, determina, quando não deve ser assim. O seu principal papel é de semeador. Deve semear a semente aqui além, onde encontrar terreno propício, ela brotará, onde encontrar pedra, morrerá. A nós e a vós toca o trabalho prático da sementeira constante do bem. Mas, se vós espalhais a palavra divina, da verdade e da justiça, e pelos vossos atos demonstrais o contrário daquilo que semeais, aquele que recebe a semente, naturalmente, de si para si, fará esta reflexão: para nós, esta doutrina, para ele qualquer outra coisa serve. E assim, fazendo este paralelo, vós prejudicais o Espiritismo. Vamos, pois, meus amigos, de agora em diante, nós os do outro plano da vida e vós no terreno em que pisais, reefetivar a ação social do Espiritismo no meio das massas, por uma pregação sólida, constante, reefetiva, substancial, profícua, ilustrada, se nos for possível. Caminhemos, ninguém volte o rosto para trás, todos para frente. A ciência espírita em sua filosofia e religião, fornece o elemento suficiente para o progresso, e esse progresso vós o desejais, estou certa, sei perfeitamente que desejais esse progresso. Não me estranheis hoje. Eu não escolho temas para falar, eles me são dados. Se eu, na minha insuficiente palavra, não correspondi à altura do tema que me foi dado desenvolver, cabe-me apenas pedir àquele que tudo perdoa, que desculpe mais esta falta.
Mas eu procurei incutir-vos a ideia de que a ação social no meio em que viveis pode ser executada por espiritismo, com vantagem, com proveito, desde que os mensageiros encarregados dessa propaganda se mantenham dentro dos limites que a boa educação determina, que a fé religiosa inspira, e que a ciência do alto incute. Paz a todos os homens. Irene. Em 18 de 12 de 1936. Súplica. Meus amigos, o encerramento desta sessão consiste em uma súplica, súplica fervorosa que faço neste instante, autorizado por aquele que preside estes trabalhos. Vós não me conheceis, sou uma criatura espiritual que o deseja voltar a este mundo para cumprir, na carne, mais uma existência terrena. Eu venho manifestar-me, verdadeiramente desolado. Um lar feliz, bem constituído, um lar que poderia me receber, fechou-me a porta. Tive de voltar. Quando o invólucro carnal, que para meu espírito se preparava, estava em evolução, preconceitos terrenos, vontades absolutas, determinaram destruí-lo. E o meu espírito, que já idealizava uma vida no seio daquela família, teve de voltar atrás. Será isto um castigo? Será uma expiação, uma punição para qualquer falta do passado? Ignoro. Sei, porém, que, desde então, não tenho tido repouso. Os dias estavam marcados e eu me preparava para, em breve, iniciar uma nova existência. Eis senão quando, sou violentamente repelido. Por quê? Não sei. Peço-vos, meus amigos, que oreis por mim, para que eu possa conseguir um dia voltar para o ponto que destinei, único que, no meu pequeno descortino, me pode servir. Orai, por mim. Não precisais saber quem sou, basta que vos lembreis de quem falou neste dia no asilo espírita João Evangelista. Deus vos guie e vos ensine a todos a não fazer o mesmo. Paz aos homens. 30. Em 18 de 12 de 1936. Ambientes opostos. Meus amigos, prezadíssimos irmãos, a situação atual do planeta em que habitais é de contraste. De um lado, a esperança de um feliz Natal enche os corações dos despreocupados, todos procurando alegrar-se, buscando conquistar as bênçãos que Jesus promete aos seus filhos, recordam a data auspiciosa do nascimento do Salvador e se preparam para recebê-la em festa, oferecendo-lhe corações sinceros, amor verdadeiro, votos de uma paz tranquila para a terra. De outro lado, espetáculo tristíssimo oferece a terra, porquanto, longe de estar envolta nesse ambiente pacífico do Natal que se aproxima, se encontra, bem ao contrário, mergulhada na noite de treva que é o ódio de irmãos. Um verdadeiro contraste. De um lado, alegria, flores, tranquilidade, bênçãos auspiciosas. De outro lado, tristezas, dores, sangue, ódios, vinganças. A terra é isso mesmo, um perfeito contraste. Na terra brotam as flores, e as próprias flores são cercadas de espinhos. Na terra se encontra o amor mais sagrado que Deus pôs no coração de uma mulher, o amor de mãe. Na terra encontra-se o ódio de irmão contra irmãos, pois os homens, como verdadeiros Caíns em fúria, se devoram mutuamente. A terra deu a Jesus Cristo o horto das oliveiras e, ao mesmo tempo, ofereceu-lhe uma coroa de espinhos. A terra é um paraíso para alguns, porque aspiram uma felicidade que, não obstante as agruras da vida, podem realizar. Para outros, é um desespero constante, porque esses não se querem submeter às leis da natureza, à sorte que o destino lhes oferece, destino traçado por eles próprios. Meus amigos, todos vivem, saber viver. Bem poucos. Vivem porque existem, porque têm vida material, porque seus corpos palpitam. Mas a vida espiritual, que alenta as almas, que produz a felicidade em qualquer ponto onde o indivíduo se encontre, essa bem poucos sabem desfrutar. Porque a felicidade, meus amigos, está exatamente no lugar em que a colocamos,
Contentemo-nos com ela e não esperemos encontrá-la longe quando ela está, às vezes, a 2 passos de distância de nós. Meus amigos, contentai-vos com o que tendes.